O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Qual é a luz que você quer que o Senhor acenda na sua vida neste dia de hoje? Qual é a luz que você quer que o Senhor acenda na vida das pessoas que você ama? A luz do amor, a luz da paciência, a luz da saúde, a luz do perdão. Qual é a luz que você quer que o Senhor acenda na sua vida e na vida das pessoas que você ama neste momento? O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo em nosso favor. Vamos nesse momento pedir que o Senhor acenda a luz da esperança, da saúde, na vida de Iranilde Francisca da Ilma, Júnior Carlos de Jesus, Cirlândia Liene Santana, família Nogueira lá de Uiú, Cristina e Jorge, Hugo Costa, Esté Costa, Regiane Mesquita, Dona Joana Almeida de Jesus e Ritinha Castro. Peçamos e rezemos também pelos nossos familiares, pelos nossos idosos, idosas. Vamos trazer presente as pessoas que estão doentes, sobretudo aquelas que se encontram internadas. Queria trazer presente neste momento a nossa amiga, nossa companheira, nossa irmã Vera, aqui de Petrolina. Ela que faz parte da Legião de Maria e é ministra extraordinária da Eucaristia. Ela está precisando também neste momento das nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em João, capítulo 6, do versículo 60 ao 69. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhes perguntou: isso escandaliza vocês? Imaginem então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito é que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são espírito e vida. Mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. E acrescentou: é por isso que eu disse: ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai.
A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: Vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus disse aos 12: Vocês não são os 12 que eu escolhi? Apesar disso, um de vocês é um diabo. Jesus estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque Judas iria trair Jesus, apesar de ser um dos 12 apóstolos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todo o capítulo 6, até aqui, Jesus falava para as autoridades, para a multidão. Agora Jesus está falando para um grupo maior de discípulos e, por último, Jesus fala só com os 12, E é interessante observar que os discípulos, eles estavam murmurando. E Jesus percebe, Jesus percebe, que eles não estão contentes. Aí eles começam a murmurar, E aí eles começam dizendo, essa palavra é dura, ou seja, o que Jesus está falando é muito dura. Quem consegue escutá-la? Quem consegue escutá-la? Jesus sabe que as suas palavras não agradam os seus discípulos. E Jesus sabe, Jesus tem consciência disso, mas ele não retira, ele não retira essas palavras. Pelo contrário, ele reafirma ainda mais. Ele reafirma ainda mais. Por isso ele vai dizer, as palavras que vos disse são espírito e vida. As palavras que vos disse são espírito e vida. Mas alguns de vós não acreditam. Alguns de vós não acreditam. É interessante que Jesus podia dizer assim, não, então eu vou mudar. Eu vou falar agora só coisas que vocês podem ouvir. Mas Jesus não muda. Jesus não muda. Jesus não quer agradar ninguém. Jesus agrada o Pai. E ele agradando o Pai, ele agrada também aqueles que precisam dele. Ele agrada também aos pequenos, aos menores, às mulheres, os desprezados, os pecadores, os doentes, quando ele agrada ao Pai. Então, as palavras de Jesus são espírito e vida. Mas alguns de vós não acreditam. E muitos de nós também não acreditamos nas palavras de Jesus. As suas palavras, as palavras de Jesus parecem duras, mas transmitem, vida, fazem viver, porque acreditam, porque na verdade essas palavras elas contêm o Espírito Santo de Deus, ela contém o Espírito de Deus. Por isso é que ela parece dura, mas ao mesmo tempo são palavras de vida eterna. Então Jesus não perde a paz quando aqueles discípulos, alguns daqueles discípulos disseram que as palavras de Jesus eram muito duras e que muitos realmente foram embora. E Jesus não perde a paz, Jesus não se preocupa com o fracasso, ele não se preocupa, porque se eles perdessem a paz e se eles se preocupassem com o fracasso, ele deixaria de fazer a vontade de Deus. E aqui é interessante que Jesus se dirige aos discípulos e ele faz uma pergunta que ela é decisiva, que ela é fundamental. A mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos de ontem, ele faz para os discípulos de hoje, que somos nós, que sou eu, que é você, que somos nós, Então, essas palavras, a palavra que Jesus dirige aos discípulos, ela é decisiva, ela é fundamental. Quando ele diz assim, também vós quereis partir? Vocês também querem ir embora? Ele faz uma pergunta, E aí,
E Jesus quer saber a resposta. Jesus não quer que os discípulos fiquem à força, que Jesus os siga à força, mas Jesus deixa eles livres para decidir, para que cada um tome a sua própria decisão. Portanto, Jesus deixa cada um livre e ele nos deixa livre também, para que a gente possa tomar a nossa própria decisão. E aí Jesus vai dizer: se queres, podem voltar para casa. Se vocês não querem me seguir, se vocês acham que minhas palavras são duras, né? Se vocês acham que eu estou errado, vocês podem voltar para casa, pode ficar na casa de vocês tranquilamente. E é interessante que Pedro é quem vai responder em nome do grupo, como sempre. Pedro toma a palavra e ele responde em nome do grupo, né? E a resposta de Pedro é muito sincera, é uma resposta humilde, é sensata, é própria, né, de um discípulo que conhece o seu mestre. Quando ele diz assim: a quem iremos? A quem iremos, Senhor? O que Pedro quer dizer com isso? A quem iremos? O Senhor é único. O Senhor é o nosso guia, é o nosso mestre. Não existe um outro mestre aqui em Israel. O Senhor é único. A quem iremos? Aqui não tem ninguém melhor, como Pedro dissesse assim, aqui não tem melhor do que o Senhor. Não tem ninguém melhor do que o Senhor. Pedro sente que as palavras de Jesus não são vazias, que elas são preenchidas de carinho, de amor, apesar de serem duras. Então Pedro sente que as palavras de Jesus, elas não são vazias e nem são enganosas também, mas são palavras verdadeiras, né? E eles sabem que juntos com Jesus, eles vão descobrir uma vida de outra forma. E agora, para isso, é preciso ter fé, é preciso acreditar. É preciso ter fé, é preciso acreditar. Porque muitos não tiveram fé, não acreditaram e recusaram. E recusaram a proposta de Jesus. Eles se recusaram a entrar no caminho com Jesus. Muitos, na verdade, eles se recusaram a permanecer no caminho, porque eles entraram no caminho, mas ao longo da caminhada, eles não quiseram assumir a cruz, que é próprio do seguimento. E aí muitos se desviaram, outros voltaram, outros entraram por caminhos diferentes. Quando perceberam que tinha uma cruz no caminho, eles foram por outros caminhos, mas também perderam, né? Certamente perderam com isso, porque eles não foram, né? Não foram fiéis à proposta de Jesus, porque não acreditaram no Mestre, não acreditaram em Jesus. Meu irmão, vamos aqui observar que tem uma diferença muito grande de ter fé e viver a fé. Qual é a diferença? Ter fé é acreditar naquilo que eu não vejo, né? Aquilo que eu não vejo. Então, é ter fé e acreditar. Deus existe, eu não vejo, mas eu acredito que ele existe. Agora, viver a fé, né? Viver a fé é viver de acordo com aquilo que eu acredito. Então, viver a fé é viver de acordo com aquilo que eu acredito. É diferente. Ter fé é acreditar naquilo que eu não vejo, né? E viver a fé é viver aquilo que eu acredito. É bem diferente. Então, teve muitos discípulos que entraram no caminho, tiveram fé, mas não viveram a fé. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor nos ajude a viver, a entrar no caminho de Jesus, nós já estamos, mas permanecer, mesmo que venham ventos contrários, mesmo que nesse caminho apareça a cruz. E aí a gente só precisa segurar na mão de Deus, segurar na mão de Jesus e acreditar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.